Abençoa-se este dia. Pela graça de Deus, nos encontramos mais uma vez para estes momentos de reflexão a partir do que nos fala a palavra de Deus, a bendita palavra de Deus. Agradeço a você que tem nos acompanhado e você que ainda não se inscreveu, faça isso. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e não esqueça de clicar no sininho para ser notificado a cada nova postagem. Aguardo você também no meu Instagram, @Reverendo Cláudio. Ao final desse dia, quero conversar um pouco a respeito da fé. E quero fazer isso a partir do texto sagrado da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 32 a 35. Diz assim a palavra de Deus: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Que texto tremendo! Realizando proezas pela fé. É o que declara o autor da carta aos Hebreus, depois de mencionar uma extensa galeria dos heróis da fé. O autor faz essa consideração, trazendo até nós os exemplos desses outros heróis da fé, heróis e heroínas, que realizaram proezas pela fé. Este é um lado da moeda, mas o texto prossegue e nós temos um outro lado dessa mesma moeda. Eu leio a partir do versículo 35 até o 38. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Agora preste atenção. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esse outro lado dessa mesma moeda da fé vem de encontro a essas expressões que têm dominado a religião de muitos nesses nossos dias. Por exemplo, pare de sofrer. Também aquela expressão usada por muitos, eu rejeito
Ou então é só vitória. Onde na Bíblia encontramos respaldo para essas declarações? Pare de sofrer, eu rejeito, quando o mal nos sobrevém, ou é só vitória? Como se o cristão estivesse isento de sofrimento, de dor, de provações. O que me faz lembrar da resposta de Jó à sua mulher, quando ela lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó então dirige-se a ela dizendo: você fala como uma louca. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Isso para não deixar patente, e aí é uma expressão que dispensa comentários, as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme registradas em João capítulo 16, versículo 33. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Seremos provados, e assim como aqueles que foram mencionados do outro lado da moeda da fé, pelo autor da carta aos Hebreus, aqueles que foram torturados, passaram pela prova de escárnios e açoites, algemas, prisões, apedrejamentos, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada e outros sofrimentos, assim também nós, se queremos viver piedosamente em Cristo Jesus, seremos perseguidos, provados, enfrentaremos sofrimentos, dores. Mas o Senhor Jesus Cristo também nos fala, conforme suas palavras registradas em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, ou seja, se necessário morrer, morra, mas seja fiel, e dar-te-ei a coroa da vida. E não nos esqueçamos de algo muito importante e que diz respeito àqueles que foram citados no primeiro lado da moeda: Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, que pela fé, como diz o texto, por meio da fé, realizaram proezas para a glória de Deus. Mas nós sabemos que em algum momento da trajetória daqueles homens e mulheres de Deus, todos, sem exceção, vacilaram, tiveram sua fé enfraquecida. Contudo, por sua graça, Deus aprova as nossas obras, quando pela fé prosseguimos adiante, cumprindo a nossa vocação, como aqueles que foram citados pelo autor da carta aos Hebreus o fizeram. E Deus aprovou as suas obras. E tudo aquilo estava no contexto da história da redenção que vinha sendo desenvolvida pelo Senhor. Precisamos continuar vivendo pela fé, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, tendo a nossa vida, o nosso serviço focado nele, na dependência dele, porque sem ele nada podemos fazer. Graças te damos, Senhor, porque apesar das nossas fraquezas, das nossas vacilações, quando perseveramos em servir ao Senhor, por meio da fé, que é dom do Senhor a nós, o Senhor nos recebe, o Senhor confirma
as obras das nossas mãos, e assim o teu nome é glorificado. Ajuda-nos a perseverarmos na fé, a vivermos por fé, para a glória do Senhor. Oramos-te em nome de Jesus. Amém. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará. Tua fé, Jesus, contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus, contemplará. Finda-se este dia. Um bom descanso para você.